Para Deus de Israel. Estamos aqui, meu Pai, nessa maravilhosa, meu Deus, noite de domingo, para nós encerrarmos, fecharmos esse dia tão incrível, de tantas coisas maravilhosas que aconteceram. E, Senhor, com uma certeza que nós vamos fazer essa transição. Meu Deus, encerra um mês, que é o mês de maio. Meu Deus, que foi um mês muito abençoado, para entrar no último mês, que representa, meu Pai, o mês do primeiro semestre, ou melhor, o último mês do primeiro semestre, aonde nós literalmente entramos no meio do ano. E, Senhor, o desafio está no meio. O problema de muitos é permanecer, meu Deus, é resistir, é não ser sucumbido, vencido, meu Pai, por pensamentos, por sentimentos, por situações. Então eu peço ao Senhor, perdoe-nos. Pecados, erros, falhas, qualquer coisa que possa, meu Pai, ter te entristecido, tem misericórdia de nós. O Senhor está enviando a palavra. A palavra está vindo com um propósito. E nós não podemos, Senhor, adiar decisões que precisam ser tomadas. Decisões que não podem mais ser, meu Deus, jogadas para o amanhã. Meu Deus, através da procrastinação, através de uma atitude passional, através de uma inércia, de uma preguiça, de uma má vontade, ou até mesmo de um orgulho, de não querer aceitar, reconhecer, ver. Meu Deus, eu peço ao Senhor aqui agora, faz uma grande obra, Senhor. Fala com teu povo, fala com cada vida, fala a cada coração. E que a mensagem desse domingo traga as mudanças que ainda não aconteceram na vida do teu povo. Eu creio, Deus. Como diz a canção, confio em Deus. Eu confio. Eu confio no teu agir, no teu trabalhar. Eu confio, meu Deus, na maneira que o Senhor vai falar e vai trazer as mudanças que ainda não aconteceram. Obrigado, Deus. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2026. Pense grande, porque pensar grande é pensar como Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Graças a Deus. Vacas de Bazã. Bazã era uma região que ficava no coração de Gileade, bem próximo ali de Hermon. Uma região muito fértil, uma região muito próspera, uma região onde nós vamos ver que nessa época Israel, eles não estavam enfrentando um problema financeiro. Não estava faltando prosperidade. Mas é interessante que tem um versículo no, acho que Mateus, a Bíblia fala, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo disso, daquilo. Dizimar, vocês dizimavam. Mas vocês, religiosos, fariseus,
vocês têm se esquecido de algo extremamente importante. Diga comigo: da justiça, da misericórdia e do amor. Não adianta vocês fazerem estas coisas e omitirem estas. Vocês fazem estas, se gabam, se convencem que estão fazendo algo, está fazendo certo. Mas o relacionamento de vocês para com as pessoas, para com o povo, revela que falta justiça, revela que falta amor, revela que falta misericórdia. Então eu posso estar fazendo uma coisa até certa, mas se me falta amor, se me falta justiça, se eu quero receber na minha vida misericórdia, mas eu não estou tendo a misericórdia devida, então a Bíblia deixa bem claro: não julguem para não serem julgados. À medida que você medir, você vai acabar sendo medido. À medida que você escolher para medir, você vai ser medido. Então, o título fala de vacas de Bazã. Por que essa expressão ela aparece? Ela vem para elucidar, mostrar o que algumas pessoas que estavam tendo um poder aquisitivo maior, por elas estarem financeiramente melhores, elas não estavam lidando, tratando os necessitados, os pobres, aqueles que estavam, vamos colocar assim, abaixo deles, com justiça, com amor, com misericórdia. E se tem uma coisa que faz Deus se irar, porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Cair na mão do diabo, Deus tira. Cair na mão do Senhor, quem vai poder tirar? Então haviam mulheres influentes que tinham uma vida financeira até abastada, elas eram ricas mesmo. E que acabavam muitas influenciando até seus maridos. Os homens, você vê nitidamente uma falta de discernimento para não se deixar levar. E aí a Bíblia diz em Amós 4, ouçam esta palavra vocês. Eu acho forte, interessante a forma dele usar. A gente fala vacas, a gente fala de uma vaca, a gente está falando de um animal irracional, que não pensa. E você vê nitidamente que aqui o orgulho, a arrogância, o egoísmo, ele estava numa escala na vida dessas pessoas, deixando elas cegas, sem juízo, literalmente como pessoas irracionais. E Amós, que não era um profeta, né? Ele não era um profeta,
Ele era um homem que cuidava de animais, de gado. Então, de acordo com o que ele já presenciava, ele vira e fala assim, ó, ouça esta palavra, vocês vacas de Bazã. Aqui ele está falando das mulheres, tá? Aqui eu não estou falando que a mensagem é para as mulheres aqui essa noite, amém? Mas na época, haviam mulheres sem um pingo de juízo, injustas, sem temor. Mulheres que estavam sendo péssimas influências. Então ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres. Olha aí. Você está oprimindo. E esmagam os necessitados. Olha, eu vou ler aqui na versão a mensagem. Ouçam vocês, vacas de Bazã, que pastam nas colinas de Samaria. Vocês, mulheres, diga comigo, perversas para com os pobres, cruéis para com os marginalizados. Continua comigo, insensíveis. O quê? Insensíveis e mimadas. Exigem dos maridos, tragam uma bebida bem gelada e num copo grande. Você vai ver na NVI dizendo, tragam bebidas e vamos beber. Porque nós estamos por cima da carne seca. Nós estamos muito bem. Então vamos farrear, vamos festejar, vamos curtir, vamos aproveitar, vamos viajar. A gente esmaga, a gente oprime esse povo, a gente faz o que a gente quer fazer, a gente trata como a gente quer tratar, a gente lida como a gente quer lidar. Ó, não se prenda na questão só do pobre, amém? Não se prenda. Olha aqui para mim. Tem muita gente tratando muito mal pessoas. Tem muita gente que a paciência dele com aquele que ele julga, ó, ele julga inferior, menor, né? Você vai ouvindo isso, você vai lembrando de situações de pessoas, esse aí eu não paro para ouvir, esse aí para mim não existe. E é tanta, às vezes é tanta arrogância. É uma visão tão equivocada. Porque a gente vê isso no Brasil. A gente não vê isso só na política. A gente vê isso em toda parte. A gente, lamentavelmente, a gente vê, tanto que quando o João Batista ele aparece, e ele vai chamando os fariseus já de raça de víbora, ele já vai vindo assim com os dois pés no peito dos religiosos e já vai falando, ó, vocês são raça de víboras. Você sabe por quê? Porque a forma como vocês estão lidando no dia a dia, vocês falam para o povo fazer uma coisa, mas na prática vocês estão fazendo outra. Sabe por quê? Porque vocês precisam dar frutos, diga comigo, deem frutos que mostrem o arrependimento. As atitudes de vocês não revelam que vocês mudaram. Ela não revela.
Você vai ver na época de Neemias, quando Neemias viu a exploração que estava havendo no meio do povo, meu Deus do céu, ele virou um leão. Ele ficou furioso. Quando você vê na liderança de Salomão, por um tempo ele foi bem, mas depois, quando ele foi, ao invés dele continuar fazendo o que ele fez no início, e ele foi adquirindo mais princesas, mais concubinas, e constrói isso, e constrói aquilo, e faz aquilo, faz. Então, para ele poder manter todo aquele luxo, todas aquelas mulheres, porque era o que esse povo aqui de Amós estava fazendo. Ele foi aumentando os impostos. Ele foi aumentando, você vai vendo, aumento daqui, aumento de lá, aumento de cá, aumento disso, aumento daquilo. O Brasil não está vivendo isso, nem um pouquinho, não é verdade? A gente nem sabe qual foi a última vez que alguma coisa aumentou, não é verdade? E aí, quando Salomão se perdeu, tomou um rumo errado, o Senhor falou, ó, por amor a Davi, eu não vou tirar ele do trono. Mas o filho dele, o próximo que vai reinar, de cara já vai perder 10 tribos. E dito e feito. Dito e feito. Perdeu 10 tribos. Tanto que um dos que liderou essas 10 tribos, todo mundo já deve ter ouvido falar de Jeroboão, que imitou as práticas que Arão havia praticado lá atrás, só que no caso do Jeroboão, ele construiu 2 bezerros de ouro e orientou o povo, ó, vocês não precisam ir numa igreja muito longe, vai numa igreja do lado da sua casa. Tem igreja aqui, ó, na Zona Norte, tem igreja aqui na Zona Sul de Israel. Vocês não precisam ir para Jerusalém, é muito longe. Vocês vão andar muito, vocês vão cansar, vai gastar mais, vai ter mais tempo para poder você fazer o que você quer, passear, ficar com a sua família. Vai aqui, ó, aqui, ó. Tem bezerro aqui em Dan e Beersheba, vai lá. E ainda o interesse dele de direcionar o povo para esses lugares era também voltado por conta da política, porque ele não queria perder a mão, ele não queria perder o povo para a liderança de Roboão, filho de Salomão. Então, olha o que a palavra de Deus ela está nos dizendo aqui no livro de Amós. Olha o que esse homem foi usado por Deus. Gente, eu vou ler. É muito forte o que Deus fala com esse povo. Sabe quando um pai pega o filho e fala, hoje eu vou ser duro com ele. Hoje eu vou falar tudo que ele precisa ouvir. Se ele fizer diferente do que eu falar com ele aqui, é por conta e risco dele. É porque ele quer mesmo pagar para ver. É porque ele quer mesmo viver alguma situação de perda, de vergonha, de humilhação. E você não quer, como um bom pai, um pai amoroso, que você não quer aquela criaturinha, que você sabe que ela era tão tiquinho. Né? Não tem como um pai não chamar o seu filho de bebê, ô meu bebezão. Pode ter a idade que for. Ele continua sendo o seu bebê. Mas sabe aquela pessoa que ela não quer ouvir? Ei, você está sendo injusto. Não, eu não estou sendo.
Ei, a maneira que você fala com as pessoas é grosseira. Olha o teu tom de voz. Olha a maneira que você trata. Quem é superior a você, você trata, você lida como um subserviente, você trata bem, você baixa a bola. Mas quando você fala, esse aqui está abaixo de mim, você trata como você quer tratar. Com os de fora, você está tratando de uma maneira, com seus filhos, você está tratando de outra. Isso Deus, ele não aceita. Volta aqui na versão mensagem, minha filha. Ó, insensíveis e mimadas. Exigem dos maridos, tragam uma bebida bem gelada e num copo grande. Por que elas falam isso? Porque elas agora, elas querem curtir, elas querem brincar, elas querem farrear. Elas querem viver, a gente tem que viver, tem que aproveitar. Qual que é o problema de eu perder um culto de domingo? Qual que é o problema de eu perder uma reunião? Qual que é o problema de eu vir na igreja só num culto de Santa Ceia? Qual que é o problema? Não, tá tudo bem. Eu não estou em desespero. Eu não estou em aflição. Não está acontecendo alguma coisa assim comigo que me exija a ter que buscar mais a Deus agora. Não, não, não. Traz, ô maridão, traz uma bebida bem gelada. E eu quero num copo grande. Olha aqui no 2. Coloca na NVI primeiro. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Diga comigo, certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com quê? Com anzóis. Está chegando o dia do juízo. Está chegando o dia que eu vou mudar suas circunstâncias. Eu não quero. E eu estou mandando a palavra porque eu não quero que isso aconteça. Eu estou mandando a palavra porque eu não quero que você tenha perdas. Eu estou enviando a palavra porque eu te amo muito, mesmo com a sua arrogância, com o seu orgulho, mesmo com o seu egoísmo. Eu quero que você mude, eu quero que você se arrependa, como um bom pai que ama seus filhos. Eu não quero problemas para você. Mas se você não me der ouvidos, eu estou jurando pela minha santidade. Certamente vai chegar o tempo. Sabe quando a pessoa ela vai vivendo assim? Não, não, meu dinheiro não vai acabar, minha empresa não vai falir. Não, não, esse casamento aqui, eu casei assim até que a morte os separe. Não vai, não vai. Essa área da minha vida aqui não vai ser abalada. E essa área aqui, eu não, é impossível alguma coisa mexer, acontecer. Diga comigo, vai chegar o tempo. Isso aqui não coloca temor? Isso aqui não te estremece? Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Sabe, a pessoa ela está vendo que tem algo que não está, que está acontecendo na vida dela, e que ela precisava mexer, ela precisava se arrepender. Ela precisava confessar. Que é a palavra de domingo passado. Você deve ter ouvido a palavra de domingo passado. Falando a respeito de 3 anos de crise, de escassez. Mas o povo estava vivendo toda aquela situação e até Davi demorou para consultar o Senhor, para perguntar, Senhor, por que nós estamos passando por isso?
Aonde é que nós estamos em dívida? Aonde é que nós estamos em falta? Nós estamos em falta com o quê? E ali, o que aconteceu? Saul tinha quebrado alianças com os gibeonitas. Tinha sido injusto. Quase que ele acaba com os gibeonitas. Ele quase extermina todos os gibeonitas que tinham feito uma aliança com Josué desde a época que Israel estava conquistando a terra prometida com a liderança de Josué. Nós falamos isso domingo passado. E aqui, vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas no muro e vocês serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. Mas eu te pergunto, eles ouviram isso aqui? Eles se arrependeram, se quebrantaram, se humilharam? Eles caíram de joelho, vestiu pano de saco, jogou cinza na cabeça? Não. Fez nada. Nada. Sabe quando a pessoa está ouvindo uma palavra dessa? Não, mas como é que poderia ser para mim uma palavra dessa se está tudo bem? Então eu repito, Bazã era o nome da região localizada a leste do mar da Galileia e do Rio Jordão, fazendo fronteira ao norte com o Monte Hermon. Ali havia excelentes campos de trigo, pastagens para o gado, um território de grande prosperidade e fertilidade, onde os animais eram criados em abundância, muitos deles destinados ao sacrifício, sem sequer saber que a morte se aproximava. Deixa eu falar uma coisa que a Bíblia falou hoje de manhã. Ela lembrou que 3 tribos de Israel não quiseram, que foi a de Rubem, de Gade e a metade de Manassés, não quiseram atravessar o Rio Jordão, não quiseram entrar na terra prometida, não quiseram, porque sabe quando uma pessoa ela se encanta com algo? Eles se encantaram com essa região. Eles ficaram deslumbrados. Sabe quando a pessoa ela fica encantada com alguma coisa aí dessa vida? E agora ela só tem olhos para aquilo. Ela não tem olhos para o Senhor. Ela não tem olhos mais, como pregamos a semana passada, para a noiva para o noivo que é Jesus Cristo. Ela não tem mais aquela expectativa, eu vou me encontrar com meu noivo, eu vou viver eternamente com ele, eu vou me preparar, eu vou estar pronto, eu vou ter azeite. Não. Sabe, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para agradar o meu Senhor. Eu vou, como um casamento mesmo, quando a pessoa encontra um companheiro, uma companheira, e a pessoa que ela menos deseja desagradar é aquela pessoa com quem ela vai se casar. Ela não quer magoar, ela não quer entristecer. E se ela errar, ela corre para pedir perdão, para reparar, para acertar, porque ela quer estar bem com aquela pessoa. Diga comigo, eu quero estar muito bem com o meu Senhor. Será que isso existe aqui dentro? Será que você quer estar muito bem com o seu Senhor? Será que isso te importa? Isso é a coisa mais importante? Que você não se permite viver insensível. Se você percebe que você está ficando insensível, você está começando a mornar, você está começando a esfriar, porque olha o que às vezes a gente ouve aqui na igreja. Pessoas dizem assim, bispo, se eu perder um culto, parece que eu perdi um mês de culto. Quando eu deixo de vir na igreja, acontece alguma coisa, que eu não venho na igreja no domingo, ou acontece de eu não vir na semana, parece que eu assim, faz não sei quanto tempo, quantos dias que eu não estou indo na casa do Senhor.
Por quê? Porque aquilo é importante para ela. É tão gostoso quando os filhos, eles falam, eu quero ir para a igreja, me leva na igreja, eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero ir para a igreja, me leva para a igreja. Tem filhos que me levam para a balada, me leva para a boate, me leva lá para o aniversário regado a bebida. Vai, eu quero ir para lá, eu quero curtir, me deixa ir para o shopping, me deixa ir para a casa de fulano. Mas não, você não ouve, isso não é um prazer, não é uma alegria. Vamos à casa do Senhor. Não. Vamos fazer uma churrascada, aproveitar o domingão. Não tem nada contra churrasco, gosto de churrasco. A questão não é o churrasco. A questão é a prioridade. É o temor. Que é o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Isto é grave. Eu, o Eterno, jurei pela minha santidade. Que ninguém diga que não foi avisado. Vamos juntos? O dia do julgamento está chegando. Eles vão amarrar vocês e levá-los para longe. Vão manter os cambaleantes, diga os mais fracos. Digo, eles vão manter os cambaleantes, os mais frágeis, os mais fracos, os que não gera nenhuma ameaça. Esse aqui não tem essa força toda. Vão manter os cambaleantes na trilha, com aguilhão e de gado. Eles vão arrastar vocês pelas brechas dos muros da cidade. E vocês vão marchar em fila indiana, até serem lançados para o outro reino. É o decreto do Eterno. Deixa eu pegar aqui agora no 4. Vamos repetir juntos? Vão a Betel e ponham-se para fazer o quê? Ponham-se a pecar. Você não quer me ouvir, né? Você não quer dar crédito à minha voz? Você não quer levar a sério o que eu estou te dizendo? Então vão a Betel. Ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão. Só que aqui esse pão, quando a gente fala do pão, a gente fala da palavra. Mas aqui, o pão, ele não podia ter fermento. E diga comigo, quando se fala de fermento, fala de adulteração. Diga comigo, fala de se ter acréscimo. Então, o que não podia ter? Não podia ter acréscimo, não podia ter adulteração. E é o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas querendo buscar a Deus do jeito delas. As pessoas querendo fazer as suas ofertas do jeito delas. Tem um jeito, tem um modo, tem uma maneira. Não, mas eu penso, eu acho, para mim vai ser mais fácil, para mim vai ser melhor, para mim assim, sabe, vai facilitar a minha vida, sabe? Diga comigo, Deus não é mais uma coisa. Tem gente que ele coloca Deus na agenda dele como fosse mais uma coisa. Se der, eu vou à igreja. Se eu puder, eu apareço. Sabe, na época, aí para trás, quantas pessoas... Gente, não precisa nem de pandemia.
Tem gente que, se ele tiver um filho, ele vai aparecer na igreja, igual outro dia eu ouvi alguém falar assim, ó, quando meu filho crescer, aí eu vou para a igreja. É como que ele dissesse assim, ó, eu nunca vou ter dor de barriga, eu nunca vou ter problema, sabe? Eu não vou precisar de uma oração, não vou precisar de comunhão, de intimidade, não vou. Sabe, eu acredito, é uma fé que é de verdade. Nem em Israel você encontra uma fé dessa. Mas não é a fé que traz vitória. Não é a fé que agrada a Deus. Como assim? Ah, minha casa eu moro longe. Desde quando alguma coisa fica longe para quem precisa de uma porta de emprego? Fala para mim. Desde quando um hospital fica longe para quem precisa ser atendido por aquele hospital, por aquela unidade, por aquele médico, por aquele especialista? Desde quando? Não, fala para mim. Gente, tem pessoas que pagam caríssimo. Às vezes ela fica igual a mulher do fluxo de sangue. Ela fica sem nenhum tostão só para cuidar da saúde dela. É ou não é? Tem gente que perde tudo, perde carro, perde patrimônio. Ele perde tudo. A enfermidade leva tudo, come tudo. Para cuidar da saúde. Eu já ouvi história até de animal. De gente deixar assim quase que o couro. É ou não é? Para manter o animal vivo. Não, meu animal. Não tem nada contra o animal, você tem que cuidar mesmo. Você botou ele na vida. Só que, sabe quando você percebe? Não está normal isso aí. Não está normal, isso não está normal. Não está certo. Como assim? Vão a Betel para pecar? Vão para Gilgal para pecar ainda mais? Porque é o que muita gente está fazendo. Ele vem na igreja, olha aqui para mim. Ele vem à igreja? Ele vem. Ele vem à casa de Deus? Ele vem. Ele vem a Betel? Ele vem. Mas qual que é o estilo de vida, a conduta dele ainda de vida? É de santidade ou é de pecado? Ainda é uma vida carnal. Ainda é uma vida carnal. Ele vai a Gilgal. Ele desce as águas do batismo. Hoje mesmo é dia de batismo. Ele desce as águas do batismo. Ele faz uma aliança com Deus. Mas é como que ele diz que um dia batizou, mas não parou de beber, não parou de fumar, não parou de tratar mal a família, não parou de tratar mal os funcionários, não parou de tratar mal as pessoas. Como que ela pode dizer que um dia ela fez uma aliança com o Senhor? Vão a Betel, vão a Gilgal, mas para fazer o quê? Para se santificar, para se purificar, para crescer, para mudar? Não. Para continuar fazendo as mesmas coisas ou pior. E aí, quando vai queimar o pão fermentado, como oferta de gratidão, olha, está aqui, Senhor, meu pão. Tá, mas como é que está esse pão? Está fermentado, mas eu vim oferecer em forma de gratidão. Tá, mas você sabe que Deus, ele não compactua, ele não concorda, ele não aceita pão fermentado. Tem que ser pão sem? A palavra, ela não pode estar cheia de acréscimo. Isso aí está adulterado. Não é isso que a palavra fala. A palavra não manda você fazer isso aí, não. Abra uma empresa e a empresa não tem que dizimar e ofertar. Não é o que a palavra fala, não. Aceita Jesus Cristo e busca Ele quando sobrar um tempo. Não é o que a palavra fala, não. Viva por necessidade, não viva
por um relacionamento com o Senhor. Tá cheio de gente, que a vida tem gente arrumando 2, 3 empregos nos dias de hoje. Do mais que esses negócios que existem hoje, eu vou trabalhar de não sei o que aí, vou levantar um dinheiro, vou levantar uma grana. Tá bom? Tudo bem? Mas o teu trabalho está te afastando de Deus? Deixou de ser bênção. Você perdeu o propósito. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Pastor, bispo, esse mês eu dei meu dízimo, tá? E a minha oferta fermentada, o meu pão fermentado, tá bom? Não. Não, mas gente, eu já vi gente falar assim para mim, eu tô há tantos anos na igreja. Eu lembro de um caso, uma mulher, ela virou para mim e falou, não, eu tô há 9 anos na igreja. Eu falei, mas você tá há 9? Eu não te vejo na igreja. Aí ela, não, eu apareço às vezes na ceia. Eu falei, entendi. 9 anos. Às vezes, na ceia, quando dá. Entendeu? Ou na vigília da virada, pela transmissão. É de rir, mas ao mesmo tempo é de chorar. Por quê? Porque ela está achando que quem está perdendo com isso é a igreja, quem está perdendo com isso é Deus. Não, quem está perdendo com isso é ela. Quem vai viver amanhã uma mudança nas circunstâncias é ela. E aí o Senhor diz, anunciem-nas, israelitas, pois é isso que gostam de fazer. Você gosta de falar para o povo que você é crente, você é cristão, você é evangélico, você gosta de falar lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você gosta de aparecer, você gosta de que as pessoas saibam que você faz isso, faz aquilo, é isso e aquilo, mas no final das contas, na prática, você não está sendo uma pessoa temente. Você não está vivendo como deveria viver. Vamos ler aqui na mensagem. Vem junto para Betel e pequem. Vem junto para Betel e pecam. Depois vão para Gilgal e pecam mais um pouco. A cada 3 dias trazem o dízimo. Queimam sacrifícios puros, ofertas de gratidão. Falam bem alto, anunciam ofertas voluntárias. Esse é o tipo... Vamos juntos. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês, israelitas, tanto amam, não é verdade? Que isso aí é só teatro. Isso é teatro. Você faz caras, boca, levanta a mão, glória a Deus, confio em Deus. E na hora de confiar, de temer, de obedecer, você não está fazendo isso. E aí, quando você ouve uma coisa dessa, você não gosta. Mas é lógico que não vai gostar. Como que uma pessoa... Deixa eu te falar uma coisa. Como é que a gente consegue detectar uma pessoa orgulhosa? Quando você fala para ela qualquer coisa, uma pessoa orgulhosa, como é que você sabe que ela está sendo orgulhosa? Ela fecha a cara. Ela cruza os braços. Ela fica batendo o pezinho dela. Terminou? Acabou? Você vê que ela está fechada. Você vê que ela não está aceitando. Você vê que ela está... Para aquilo que ela precisa. Você vê que ela internamente, ela se fechou. Só que diga comigo, quem estava agindo com este povo não era o diabo. Diga comigo, quem estava mandando esta mensagem não era o diabo. Era o diabo? Então quem era? Era Deus. Era o Senhor. Era o Senhor. E ainda ele diz aqui, no 6, coloca na NVI agora, por isso,
Também vos dei limpeza de dentes. Tem algum dentista aqui? Não? Não é que o senhor estava dando tratamento dentário, não. Limpeza de dente, não é nada disso não, gente. Pode ficar em paz. Ó, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Eles iam ficar numa escassez tão grande que eles não iam ter nem o que mastigar. Eles não iam ter nem o que comer. E isso a cada dia está crescendo. Pessoa chegando num ponto que ela não está conseguindo nem para comer. Ela não está conseguindo, ela não está conseguindo, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes, contudo, diga comigo, contudo. Diga, contudo. Diga, com escassez, com miséria, com privação, com vergonha, com humilhação. Você não está tendo nem o que comer agora. Olha que ponto chegou. Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Você literalmente está vivendo. Sabe quando uma pessoa, as coisas não param de acontecer? Uma coisa que mexe na saúde, uma coisa que mexe nisso, uma coisa que mexe naquilo, uma coisa que mexe naquilo outro, uma coisa que trava aqui, uma coisa que amarra aqui, uma coisa que acontece aqui, uma outra. As coisas estão dando sinais. Está dando sinal. Você está esmagando o pobre. Você está oprimindo o necessitado. O necessitado, você está tratando ele, você está pisando nele, você está agindo com ele da pior maneira. Você não está sendo justo, você não está sendo correto, você não está tendo integridade, não está tendo temor. E aí, eu estou mexendo nas tuas circunstâncias agora. Agora, na cidade, está tendo falta de pão. Pão está falando de provisão. Pão está falando de prosperidade. Pão, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu não estou podendo enviar o pão de cada dia. O suprimento. Você não está vendo que está mexendo? Tem áreas aí que estão sendo afetadas. Mas mesmo assim, ela está seguindo, ela está tocando, ela está vivendo. Você vê que aconteceu algo que está comendo a saúde dela. Você vê que está acontecendo algo que está comendo essa área da vida dela. Você vê que tem algo acontecendo. Está acontecendo. Você vê que ela não está conseguindo. Ela tenta evitar algo acontecer na vida dela com a força da vida dela. Mas mesmo assim, ela está lá, acreditando. Não vai acontecer nada. Mas já está acontecendo. Eu falava isso para alguém. Eu falava, a pessoa virou assim para mim e falou, bispo, acho que foi sexta-feira. Eu tive um momento aqui na hora da oração que eu falava, tem gente que está com medo de perder, com medo de acontecer alguma coisa, de ficar sem, de não alcançar de novo, de não viver isso de novo, de não ter isso de novo. Dito e feito. Uma pessoa virou para mim e falou, bispo, você sabe por que eu trabalho? Porque todo dia eu tenho medo de não dar conta de pagar minhas contas, medo de não honrar meus compromissos, medo de não conseguir suprir minha família, medo de não conseguir levar o pão de cada dia, medo, é medo, eu tenho medo, e é por isso que eu fico nessa ânsia, eu tenho que trabalhar, é dia e noite só para trabalhar, e a cabeça só voltada para o trabalho, é dinheiro, trabalho, dinheiro, por quê? Medo de não conseguir, medo de perder o carro, medo de perder a casa, medo de alguma coisa acontecer, medo, então a pessoa está lá, não, porque eu preciso evitar, eu preciso impedir, e eu vou segurar, e aí Deus está falando, meu filho, você está vivendo por necessidade. É por isso que a palavra não para de vir.
A palavra não para de vir. Olha aqui no 7, ó. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Meu Deus do céu. Mandei chuva a uma cidade. Diga comigo, mandei chuva a uma cidade, mas a outra, diga de novo, mas não a outra. Tá caindo chuva de bênção na vida do irmão do meu lado. O que eu queria que caísse, que chegasse, que fosse derramado na minha vida, está sendo derramado na vida do meu irmão do meu lado, mas na minha não está vindo. Está caindo na casa do meu vizinho, mas não está caindo na minha. Está chegando pro rapaz, o fulano mora na rua, na casa da minha frente, ali da minha casa, na rua de trás. Está caindo aqui, está chegando aqui, está derramando ali. Mas na minha não está derramando. Por quê? Você não está percebendo que isso não é normal? Eu estou dando mais um sinal de que tem algo na tua vida que está acontecendo que não é normal. Ah lá, ó, você ficou observando lá aquela família lá feliz, realizada, abençoada. Você ficou lá prestando atenção no testemunho lá, que os filhos estão indo para a igreja, que os filhos estão querendo Deus, que os filhos agora estão sendo encaminhados. E aí você olhou aquilo e olhou para a sua vida e disse, puxa vida, era tudo que eu queria. Meus filhos fora do mundo, meus filhos servindo a Deus. E aí você olha e você fala assim, não tem o que fazer, né? Vamos tocar a vida. E aí você não vê ela aqui numa casa firme, botando a boca no pó, clamando, orando. Ei, vem clamar pela família. Vem clamar pela família, vem orar pela família. Vem buscar pela sua família. Ei, você está vendo, ó. O Deus é o mesmo, Ele não parou de abençoar, Ele não parou de fazer, Ele quer fazer. Mas não tem nada que está mexendo com ela. Não tem nada que mexe com ela. Não tem nada que quebranta ela. Uma plantação teve chuva. Vamos juntos? Uma plantação teve chuva. Outra, o que está escrito aí? Ó, outra não teve. Então quer dizer que até o que tinha lá secou. Deixa eu pegar aqui na mensagem, o 6 e o 7. Vocês devem saber que fui eu que esvaziei suas dispensas. Olha o que o Senhor está falando. E limpei seus armários. Antes a dispensa dela era cheia. Ela tinha até condição para trazer, para doar, abençoava o vizinho, fulano, a igreja. Agora a dispensa está vazia. O armário está limpo. Ela tem espaço para armazenar, mas ela não tem. Ela não tem o alimento. Não está entrando mais. Não está chegando mais. Ela está vendo. É aquela palavra do José, né, que o Senhor falou, que ele revelou os 3 anos, os 7 anos. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Ela podia ter agido diferente no tempo das vacas gordas. Ela podia ter se preparado. Você não lembra que na pandemia a maioria das pessoas foram pegas preparadas ou despreparadas? Por quê? Porque elas estavam vivendo de forma prudente ou imprudente? Imprudente. E posso te falar uma coisa? Tem gente que até hoje, daquela fase, daquele período, daquele tempo,
Ele não aprendeu com nada, ele não ajustou nada, ele não mudou nada. E se vier uma outra pandemia, Jesus, Maria e José. É ou não é? Mas por quê? Porque ele precisa participar do culto do pardal, dos passarinhos lá e dos lírios. Que estão pregando lá em Mateus 6. Ei, os lírios se vestem melhor do que Salomão. Os pássaros, quando acordam pela manhã, eles não precisam fazer um esforço para encontrar alimento. O Pai deles, o Pai Celestial, providencia tudo. E vocês, homens de pequena fé, por que ele estava tratando com esse povo em relação à fé? Porque estava faltando fé. Uma fé capaz de realmente, diga comigo, se relacionar com o Senhor. Ele não tem fé para se relacionar. A fé dele está mais no braço. A fé dele está mais no intelecto, racionalizar, conjecturar, fazer continha, ficar ali somando, será que vai dar, será que não vai dar? Vamos jogar, é o jogo dos dados aqui, vamos jogar dados aqui agora. Entendeu? Vamos ver quanto que vai dar aqui, se vai dar, não vai dar, quanto que vai ser aqui. Tem gente que está jogando dados. Já jogou dados? Hã? Tem gente que está jogando dados. Ele está torcendo para... Não, vai acontecer do nada, sem buscar, sem priorizar, sem, sabe? Ele não tem tempo para nada que é espiritual. Ele não está envolvido com nada que é espiritual. Toda a renda, o dinheiro, o salário, tudo que ele ganha, não tem propósito aquilo, é só para ele, pensando nele, preocupado com ele. E às vezes essa preocupação está fazendo ele gemer. Ele está vendo que não está normal. Ele está vendo que coisas estão acontecendo com a saúde dele. Ele está vendo. Ainda estávamos conversando um determinado assunto. E você sabe, infelizmente, quantas vezes nós já pregamos sobre coração? Diga comigo, o problema é um problema de coração. Então, os problemas das pessoas são gerados e fabricados aonde? No coração. As pessoas não param de mentir. As pessoas não param de mentir para a gente. As pessoas têm a capacidade na cara dura de mentir. As pessoas não param de enganar. Não param de manipular. Quando não, vivem se vitimizando. E a gente, você olha e fala, puxa, quem que vai ficar ruim nessa situação? É a própria pessoa. E ela não está vendo que ela está vivendo só por direito. Então ela faz algo certo, então ela faz um pouco mais, ela faz algo certo para quê? Para ter direito. Porque aí eu faço isso aqui, e aí o Senhor vai me dar isso aqui. E aí ela quer jogar toda a expectativa dela em pessoas ou até em Deus. E aí Deus vem e frustra a expectativa dela e agora ela está brava, ela está fechada com quem? Agora com quem? Com Deus. Eu fui na igreja, eu não fui respondido. Eu fui na igreja, minha vida não mudou. Eu busquei a Deus e não aconteceu. Mas é lógico. Você não veio porque você quer um relacionamento. É o que eu falei no batismo hoje. Um casalzinho novo. Vem, se conhece, se casam. Aquela coisa que é casamento lindo, aquela coisa maravilhosa.
E aí o marido, o rapaz recém-casado vira para ela e fala assim: meu amor, nosso relacionamento você sabe que é virtual, né? Como assim? Não, eu fico aqui em casa, você fica nessa casa, você fica na da frente. Mas tá, mas como é que a gente vai ter relação, vai ter vida, vai conversar tudo pelo virtual, meu amor. Você liga a câmera lá, entendeu? Do celular. Mas como assim, amor? A hora que a gente for ter intimidade, eu tiro a roupa aqui, você tira a roupa lá, entendeu? E nós vai ter a vida assim, virtual. A gente tem que estar dentro da cultura. A cultura hoje é virtual. Tem gente que hoje ele vive do virtual, ele vive de rede social, ele vive de internet, a vida dele é viver de videozinho, a vida dele é essa vida tecnológica, ele está por dentro de tudo, ele sabe tudo, ele só tem tempo para isso, ele não tem tempo para um relacionamento com Deus e com a sua família. É virtual, meu amor, vamos lá. Eu estou aqui, você está aí, ó. Eu estou vendo que você não está me traindo, eu também não estou te traindo, está tudo certo. Vai durar esse casamento? Hã? Até que a morte os separe? Ou até que a internet caia? Porque tem gente que é assim. Tem gente que ele quer viver de acordo com a cultura que está aí fora. Ele está vivendo de acordo com a cultura. O que é agora? O que é a moda agora? Do que a gente tem que viver? De videozinho no Instagram. Meu querido, você tem maturidade para ouvir. Você sabe, você tem uma rede social. Você vai usar ela para evangelizar, você vai usar ela para trabalhar, você vai usar ela para coisas úteis, não para coisas inúteis e fúteis. Você tem um celular, você tem seus equipamentos de trabalho, você vai usar para coisa certa, você não vai ficar usando isso daí para a tua vida ficar só em torno disso. Mas tem gente que ele quer um relacionamento com Deus exatamente assim, virtual. Ele podia estar aqui, é diferente daquele que queria estar aqui e não pode, e ele não quer. E aí ele quer tudo de Deus, ele espera tudo de Deus. Aí o Senhor vem e fala assim, ó, sabe a tua despensa, sabe teu armário? Eu limpei, eu esvaziei. Eu os fiz, coloca os 6 de novo, eu os fiz passar fome. Diga comigo, e esperar na fila do pão. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que eu fechei o céu? Você não viu que tem várias coisas, mas vocês nunca tiveram fome de mim. Ah, não, aí o golpe foi duro aqui agora. Diga comigo. Eu os fiz passar fome e esperar na fila do pão, mas vocês nunca tiveram fome de mim. Continuaram a me ignorar. Será que é assim que muitos estão vivendo? Você não tem fome de mim. Você não tem mais aquela mesma preocupação. Não há. Aí, ó, no 7, sim, eu os fiz parar de chover. 3 meses antes da colheita. Eu fazia chover sobre uma vila, mas não sobre a outra. Eu fazia chover sobre um campo, mas não sobre o outro. A este, então, secava. As pessoas se arrastavam de vila em vila, loucas por um pouco de água, e nunca matavam a sede. Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vamos juntos? Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vocês me ignoram. Desculpa, vocês me ignoraram. É o decreto do Eterno. Aí eu vou continuar mais um pouco na mensagem ainda. Eu feri suas colheitas com pragas e fiz murchar seus pomares e jardins.
Você vê. Se o senhor está falando que as colheitas e os pomares e jardins, ele feriu, quer dizer que deu frutos? Tinha dado. Tiveram um certo resultado? Tiveram. Ué, se tinha colheita, se tinha pomar e tinha jardim, lutou, teve o resultado? Teve. Para quê? Para ser perdido. Para ser tirado. É aquela passagem de Ageu, né? Recebe um salário? Recebe. Mas ele entra onde? Num saco furado. Que é o que a bispa já falou várias vezes. Tem gente que ele não ganha mal, ele ganha bem. Mas o dinheiro dele, ele não sabe explicar por quê. Por que que não rende? Por que que não prospera? Ele luta, ele acorda cedo, ele trabalha. Mas a cabeça dele, o foco dele, a vida dele é somente, sempre e somente para ele, pensando nele. Só que ele não parou ainda para entender que ele não foi criado para viver a vida dele. Ele foi criado para viver para Deus, para honrar a Deus, glorificar a Deus. Mas ele não quer viver essa vida. Ele quer viver do jeito dele. Mas quando ele está em problema, ele está encrencado, que ele não tem o que fazer, ele não tem para onde correr, ele não tem uma gata para pegar pelo rabo. Aí agora, Senhor, orem por mim, eu estou precisando de oração. Você está precisando, não é de oração, é de uma decisão. Você está precisando fazer uma risca logo no chão e decidir, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, é o Senhor quem vai mudar comigo. E aqui, para terminar a leitura, 10 na mensagem: castiguei vocês com as velhas pragas egípcias, matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. O mau cheiro era tão forte nos seus acampamentos que vocês tinham de tapar o nariz. Mas vocês, diga comigo isso aqui, mas vocês nem me notaram. Continuaram o quê? Está tendo morte agora. Está tendo perdas agora. Matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Devastei vocês como fiz com Sodoma e Gomorra. O que foi feito com Sodoma e Gomorra, eu permiti acontecer também. Vocês eram como um tição aceso, resgatado do fogo, mas nunca olharam na minha direção. Continuaram me ignorando, não eram gratos, não reconhecia Deus, não via Deus. É o decreto do Eterno. Tudo isso eu fiz a você, Israel. E foi por isso que eu fiz. Mas o tempo acabou, Israel. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Vejam quem está aqui. Aquele que formou as montanhas, o que fez o vento. Ele planejou tudo antes de Adão existir. Ele consegue fazer tudo surgir do nada. Vamos juntos? Ele consegue fazer tudo surgir do nada, como a aurora da escuridão. Ele vem montado nos cumes das montanhas. Seu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Vamos ficar em pé. Fique em pé, por gentileza. Com a mão no coração. Com a mão no coração, diga isso aqui comigo. Assim diz o Senhor: a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal. Não façam peregrinação a Beersheba.
pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e a devastará, e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura. Diga comigo, estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Meu Deus. Olha como isso é forte. Busquem o Senhor e terão vida. Que aí eu poderia ler Deuteronômio 28. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Diga comigo, todas estas bênçãos virão sobre mim e me acompanharão. Diga, por onde eu for, essas bênçãos vão atrás. Diga, se eu obedecer ao Senhor, o meu Deus. Volta no 1 de novo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, olha aonde Ele vai te levar, para onde Ele vai te levar, onde Ele vai te colocar. Então, diga assim comigo, Senhor, se eu ainda estou cego, se eu não estou vendo, reconhecendo, entendendo, percebendo o que o Senhor está fazendo para chamar a minha atenção, diga comigo, a dor é um megafone, diga comigo, de Deus, para chamar a minha atenção. E aí a pergunta, você está ouvindo? Você está dando atenção? Você está perguntando para o Senhor, Senhor, o que eu tinha que ter te dado que eu não te dei ainda? O que eu tinha que ter feito que eu não fiz ainda? O que eu havia? O que eu deveria ter mudado e eu não mudei? O quê? Fala com Deus. Fala com o Senhor. Aproveita agora. Agora são 19h29, já já você vai estar em casa, ou nos seus assuntos que você vai ter ainda nessa noite, que antecede a segunda-feira. Hoje é o primeiro dia de você começar bem sua semana buscando a Deus. E o que Ele quer de você hoje? Qual é a decisão que Ele está esperando que você tome? Porque é uma palavra muito forte. É uma mensagem muito forte. Busca o Senhor e terão vida. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Beersheba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Todo mundo sabe que as 10 tribos desapareceram. Todo mundo sabe que a tribo de Judá, a tribo de Benjamim foi para o exílio. As 10 tribos, lamentavelmente, caíram nas mãos dos assírios. E eles se tornaram especialistas em tortura. Tem gente que você vê
que tem coisas que estão humilhando ele, tem coisas que estão envergonhando ele, tem coisas que ele está mal por dentro, ele não está feliz por dentro. Mas será que eu estou tão duro assim? Será que eu estou tão rígido assim? Será que a minha mente está tão enrijecida, tão engessada, tão fechada? Será que eu não estou percebendo? Ei, está me faltando fome, está me faltando sede por Deus. Será que não seria a hora de você falar: Senhor, o que o Senhor está vendo em mim que eu não estou vendo? Senhor, o que o Senhor encontra aqui na minha vida? Hoje ainda eu refleti sobre isso com a palavra. Senhor, tem misericórdia. Porque está muito fácil das pessoas se perderem, está muito fácil das pessoas se corromperem. Sabe, às vezes a gente vê Deus luta com pessoas, luta. Ele luta. Ele mostra o amor dele. Talvez ela não teve isso na infância. Talvez o pai dela não lutou por ela. A mãe dela não lutou por ela. Talvez ninguém lutou por ela. Ninguém se importou com ela. E aí Deus vem. Ele usa de pessoas, usa de situações para mostrar o amor dele. Olha aqui como eu amo você. Olha aqui como eu me importo com você. Talvez você foi abandonado, foi rejeitado, foi esquecido. Talvez você nasceu na pior condição, talvez você viveu coisas, foi abusado, talvez você passou por traumas, talvez você viveu coisas que poderia dar a você toda a razão do porquê que a sua vida se encontra assim. Mas eu amo tanto você, eu me importo tanto com você, que eu estou dando provas. Olha, muda, se agarra a mim, se relaciona comigo, me busca, se joga em mim, se quebranta em mim, dá ouvidos à minha voz, dá ouvidos à minha palavra, e você vai ver, eu vou mudar as coisas, eu vou te abençoar, eu vou responder. Passa por esse processo, dá a resposta certa nesse processo. Mas se contudo, nem assim a pessoa, ela se humilha, ela se quebranta, isso mexe com ela. O que mais pode ser feito? Sabe, eu vejo o ministério Mudança de Vida. O ministério realiza tantas coisas. Mas não realiza por realizar, realiza com propósito. São tantos trabalhos sociais. São tantos cultos por dia. São tantos materiais, vídeos, são artes, são postagens, são trabalhos, trabalho para jovens, trabalho para crianças, trabalho para homens, trabalho para mulheres, trabalhos com mensagens direcionadas que são preparadas para ajudar pessoas. A pessoa ela não recebe ajuda se ela não quiser. No ano passado, tantos livros foram lançados. E isso só tende a aumentar, a crescer. É uma preocupação, uma tensão. Você vem aqui no culto da manhã, tem café da manhã para o visitante, tem uma recepção com louvor, sabe, eles cantam para o visitante, seja bem-vindo, eles cantam, né, às vezes na porta mesmo ali, parabéns para quem está fazendo aniversário, e vem para receber uma bênção, e acolhe, liga, e manda mensagem, e vai visitar, e se importa. Ei, cadê você? Não seja vencido pelo frio, não seja vencido pela distância, não seja vencido por qualquer coisa. Não deixa isso te vencer. Ouça o programa, e é programa Mudança de Vida todo dia. É todo dia o programa está lá, 00:15, o programa entra. Mas mesmo assim, é triste. Mas por um lado,
para aquele que está aproveitando, para aquele que dá valor. É a nossa maior vitória, a nossa maior recompensa. Nossa maior vitória, nossa maior recompensa. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. O que ele está falando com você? Fala com Deus. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Com a mão no coração, ai de vocês que fazem a justiça virar pó e arrastam a justiça na lama. Vocês percebem quem são? Vocês percebem? Vocês estão num cosmos cheio de constelações. De estrelas criadas por Deus. Um mundo que Deus acorda todas as manhãs e põe para dormir todas as noites. Deus pega a água com a mão no oceano e dá um gole para a terra. O eterno Deus revelado faz tudo isso. Diga comigo, Ele pode destruir tudo tão facilmente como criou. Ele pode transformar esta maravilha imensurável em devastação total. Sei bem, eu continuo. Vocês odeiam esse tipo de conversa. A verdade nua e crua nunca é agradável, não é? Mas aqui está, sem meias palavras, vocês atropelam os pobres, sem dó e nem piedade, e tiram o pão da boca deles. Por isso nunca vão mudar para as casas luxuosas que construíram. Vocês nunca vão beber o vinho dos vinhedos dispendiosos que plantaram. Conheça exatamente a extensão das suas violações, a enormidade dos seus pecados, e são de arrepiar. Vocês que tentam parecer bons cidadãos, aceitam propinas, à torto e à direito, e chutam os pobres quando estão por baixo. A justiça é uma causa perdida.
O mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis. Não é o que acontece nos dias de hoje? Um desperdício de oxigênio. Busquem o bem, não o mal. E vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, como se Ele fosse o seu melhor amigo. Eu vou parar por aqui. É muito forte isso aqui. Medita depois em Amós, é um livro curtinho. Principalmente o capítulo 4 e o 5, que nós pregamos hoje. Mas Deus está falando aqui. Para com essas suas injustiças. Para de agir, de tratar da maneira que você está tratando. Para de ignorar aquilo que você está ignorando. É só você lembrar de Manassés. É só você lembrar de Nabucodonosor. Você sabe que o Senhor deixou claro para a Babilônia todo o mal que vocês fizeram para Israel. Vocês vão colher. E colheu. Tanto é que tem uma... Se você estuda, a Babilônia, ela ficou tão devastada, depois de ter feito tudo que fez com Israel. Eu não vou lembrar que ano agora, recente, que foi quando ela voltou, né, que ela hoje representa o Iraque. Babilônia hoje é onde está o Iraque. Eu não lembro agora que ano exatamente, mas não é muito tempo. Que ela voltou, né, a ser estabelecida. E por muitos anos, ela ficou literalmente arrasada. Arrasada. Deus lutou com Israel. Você vai pegar. Deus lutou com Israel. Antes de ir para o exílio de Nabucodonosor por 23 anos. Diga comigo, Deus lutou por 23 anos. Você sabe o que é você lutar com alguém por 23 anos? Mas chegou o dia que Deus falou, agora acabou. Agora eu vou mexer. E nada vai me segurar, nada vai me impedir. Não tem os utensílios do templo, não tem muros de Jerusalém, não tem mais nada que vai poder impedir de eu agir. E Deus agiu. Então toma uma decisão hoje. O que Deus está querendo? O que Deus está esperando? Um posicionamento diferente. Se joga em Deus, se lança. Você tem uma consciência. Aqui, todos aqui já não são mais inocentes. E é só você dizer, Senhor, como está escrito na palavra. Tua palavra está me garantindo que se eu buscar o Senhor vai voltar a me abençoar, vai voltar a me honrar, vai me colocar em lugares altos. Mas antes o Senhor quer um compromisso sério. Para de buscar a Deus o teu jeito, para de buscar a Deus o teu modo, para de tratar mal as pessoas, para de ser injusto com elas, para de muitas vezes colocar mais uma ferida no leproso, para de agir da maneira que você está agindo. E quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está falando. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas pessoas. A tua palavra foi pregada. A mensagem nesse domingo foi enviada. O Senhor está deixando bem claro. Está claro o que o Senhor pode e o Senhor quer fazer. O Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer transformar.
O Senhor não quer, meu Pai, que a nação que o Senhor escolheu, o povo que veio para ser essa representação do Senhor, a vitrine, esteja nessa situação. Mas o Senhor está deixando claro agora. Chegou a hora de você fazer o que é necessário. Chegou a hora de você fazer o que é preciso. Chegou a hora de você mudar. Aquilo que eu estou pedindo é uma verdade nua e crua. Você pode não gostar, você pode não aceitar, você pode não concordar, você pode até se fechar, mas você sabe que no final das contas você não vai ter para onde correr. Você vai ter que se render a mim, você vai ter que se submeter. Vamos, se submeta, se renda, se entregue. Faça aquilo que eu quero de você. E você vai poder ter aquilo que eu tenho para você. Eu vou te colocar em lugares altos. Eu vou te honrar. Eu vou te abençoar. Eu vou favorecer. Eu vou fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Eu te amo e te agradeço. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.